desenvolver seu trabalho humanitário de vital importância, expandir os serviços a comunidades locais e internacionais, é imprescindível que o quadro associativo continue a crescer. Cada pessoa que se associa à nossa organização traz novos recursos e talentos pessoais e profissionais que fortalecem a habilidade dos Rotary Club de servir à comunidade e ao mundo. Quanto mais associados, maior será a quantidade de conhecimento, experiência e energia para realizar com sucesso os trabalhos humanitários do Rotary. Portanto, companheiros e companheiras, cabe a todos nós a responsabilidade de desenvolver o quadro associativo. Se ele funcionasse, é legal. Aqui a posição do nosso distrito foi muito bem. O distrito de o Rotaract não foi tão bem, mas esse aqui é o quadro. Nós estamos com 1.700, estamos... Fica melhor aqui. São só vocês que têm conhecimento. E essa é a meta, né, colocada pelo governador Henrique para esse ano rotário, ou seja, um acréscimo de 2 associados líquidos por clube e um clube novo, né, por área. Execuível, né, e como ele já falou, eu repito, toda a equipe distrital está aqui disponível a vocês para ajudá-los nessa missão. Bom, meus amigos, Paul Harris uma vez disse que o Rotary tem que ser evolutivo e até revolucionário. Ele disse isso uma vez. Nesse sentido, trouxemos aqui para vocês alguns exemplos de aumento do quadro associativo diferente do que vocês estão acostumados a ver. Convido para subir ao palco aqui o presidente do 2526, Nilo Márcio, do E-Club Online, seu sucessor Felipão, para mostrar a continuidade dos trabalhos deles no projeto Business, que fomenta a entrada de novos rotarianos, fortalecidos financeiramente com novos negócios, sem se distanciar dos objetivos rotários, que é o servir. Então vem cá o Nilo e Felipão. Bom dia a todos. Autoridades, cumprimento o colégio de governadores aqui presente, companheiros, convidados que estão aqui conosco. Com muita honra, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Business. Já está aqui na tela, né? Nós temos promovido aqui conexões de negócios aonde você estiver. E nesse momento, por gentileza, Chico levou. governador. Ah, foi para manutenção? Então nós vamos pedindo para passar, tudo bem? Ok. Então eu passo a palavra aqui para o nosso querido presidente, Felipe Cerqueira, para que ele nos dê a honra de começar a falar como essa história começa, porque todo o nosso trabalho está fundamentado na história do Rotary. Bom dia a todos os companheiros. Tá melhor falar por aqui, meu patrão. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, galera. Vai. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Gente, é uma honra poder estar aqui, falar com vocês, olhar para tantos amigos aqui presentes. E é uma honra estar aqui ao lado do meu padrinho em Rotary, a pessoa que mais me motiva e inspira a continuar a servir em Rotary, como os governadores sempre falam. Falar sobre o nosso projeto é muito legal, porque ele remete a uma pergunta muito boa, né? Como surgiu o Rotary? E é isso que a gente sempre lembra no nosso projeto, né? Ele surgiu com a visão de um homem, Paul Harris, lá em 1905, onde ele era um advogado e criou um grupo para fazer negócios e amizades duradouras. Depois de um tempo que o Rotary ampliou a sua visão para serviços humanitários. Então é muito legal falar do nosso projeto porque ele remonta à origem do Rotary, para que o Rotary surgiu inicialmente. E seguindo, é muito legal ter a oportunidade de falar para vocês o que é um E-Club. A gente sempre conversa muito com os companheiros sobre isso, né? Então os Rotarys e Clubs, eles se reúnem de maneira internet. Eles se reúnem de maneira virtual. Alguns por plataformas e outros por videoconferências. E isso traz algumas vantagens também para a gente, né? Vale lembrar que os nossos E-Clubs foram homologados em 2010 pela legislação do Rotary Internacional.
Sim. E depois um projeto piloto de 6 anos. E isso dá algumas vantagens para a gente, né? Que a gente pode ter, então, companheiros, mais um, de outras cidades, estados e até mesmo em outros países. Seguindo falar do E-Club, nós nem sempre fomos um E-Club. A gente começou como um clube, né, físico também. Nós éramos o Rotary Clube de São Paulo, Vila Gomes Cardim, fundados em 2000 e passamos a ser um E-Club em 2013 na gestão do governador Ademir, a quem a gente faz uma saudação também. Hoje no E-Club nós temos 29 companheiros ativos. Obrigado. Dentre 12 que fazem parte do nosso conselho diretor. E nós temos 32 companheiros que fazem parte do Projeto Business. Como assim vocês têm mais membros no Projeto Business do que no clube? Isso aí o meu padrinho vai explicar para vocês então, porque eu acho que não tem ninguém para explicar melhor do que o pai da criança, ou a pessoa que pensou nesse projeto e idealizou esse projeto. Então, por favor, Nilo, o que é o Projeto Business? Vamos lá, companheiros. Então, o Projeto Business, ele é, próximo, por favor, um projeto permanente que fomenta o relacionamento profissional e empresarial entre rotarianos, promovendo conexões estratégicas e oportunidades de negócios. E aqui nós trabalhamos o relacionamento profissional, conexões estratégicas entre rotarianos, todos fundamentados na prova quádrupla. Temos aqui a geração de oportunidades no ambiente seguro para alavancar negócios. E como a natureza do nosso clube funciona, 100% online, onde nós temos aqui um alcance global, permitindo nos conectarmos com outras pessoas de outros lugares do mundo. Próximo. Um pouco sobre a nossa trajetória, pode seguir para o próximo, vamos lá. Em março de 2020 foi o marco inicial, onde nós, durante a pandemia, nós tivemos que ajudar pessoas ao nosso redor a entender como funciona o mundo virtual, porque todos nós estávamos vivendo esse momento. E daí, além de ajudar as pessoas a entenderem como funcionava esse mundo virtual, nós tivemos aqui também a questão de alavancagem de negócios, porque alguns companheiros estavam em casa e precisavam dessa ajuda, né? Então, nós procuramos nesse momento, por 2 anos, de março de 2020 até abril de 2022, trabalhar nesse fortalecimento de como trabalhar online, como isso tudo poderia ser possível. E foi em maio de 2022 que nós começamos aqui, remodelando todo o projeto por esses 2 anos, trabalhando na linha de estudar o Rotary, os princípios, iniciamos o networking, como nós poderíamos ajudar outros clubes a aumentar o seu quadro associativo, porque esse não é uma prerrogativa única e exclusiva nossa, ok? E foi em junho de 2022, então, que nós lançamos a nova estrutura totalmente remodelada, que nós estamos com ela até hoje, seguindo constantemente, rodando o nosso PDCA, trabalhando nessa evolução. Então o projeto ele foi totalmente reestruturado, já com focos em novos membros. Então o projeto Business, ele fortalece a família rotária, porque ao invés de nós levarmos companheiros da nossa instituição para outros grupos de negócios, nós entendemos que aqui dentro a nossa natureza já é essa. E assim nós podemos trabalhar. E começamos a desenvolver isso cada vez mais. E com essa questão, próximo, nós desenvolvemos aqui a nossa missão, visão e valores. Eu peço para quem desenvolveu isso, Felipe Gustavo, meu afilhado, ele que criou essa missão, visão e propósito na época, justamente para nós podermos avançar. Por favor, meu afilhado. Eu tive a honra de estar à frente desse projeto, né, na gestão 24-25, e aí junto com a liderança do projeto na época, eu tive a honra de poder, tive ajuda para poder criar a nossa missão, visão e valores do projeto, né? Então, a missão do projeto é criar e fortalecer relacionamentos entre empresários, promovendo um ambiente de confiança e colaboração e apoio mútuo, onde a troca de experiências e oportunidades de negócio gera negócio, né, e crescimento conjunto. Buscamos construir vínculos sólidos que incentivem o desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial de cada membro. A nossa visão é ser reconhecido como um grupo de empresários onde os relacionamentos sólidos e negócios responsáveis caminham juntos, promovendo a prosperidade compartilhada e o impacto social positivo. Tornar-se referência como a união e a cooperação entre empresários podem gerar resultados duradouros para seus negócios e também para a comunidade. Nossos valores são dar de si antes de pensar em si, atuar com empatia, generosidade e solidariedade,
cultivando parcerias éticas e sustentáveis. Valorizar o sucesso coletivo como caminho para a prosperidade individual e para ampliar a nossa capacidade de impactar positivamente a comunidade. Então, meu padrinho, por que a gente faz parte de um grupo de negócios? Fala pra gente aí. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar por que fazer parte de um grupo de negócios. Isso é interessante. Primeiro, acelerar o crescimento profissional e pessoal, aumentar a visibilidade da sua marca pessoal, isso nós trabalhamos constantemente, acesso a oportunidades e parcerias, e segundo um estudo muito bem realizado aqui pelo nosso companheiro Renato Salles, segundo a Harvard Business Review, 95% dos líderes empresariais destacam o networking como um fator fundamental no crescimento das empresas. E agora vamos dizer o porquê fazer parte do Projeto Business. Então vamos lá. Primeiro, criar um círculo de confiança com seus parceiros de grupo de trabalho. Agora, vamos seguindo aqui. Obrigado. Então, a convivência com a família Rotária promove a confiança e, trabalhando juntos, nós conseguimos fortalecer, então, as nossas bases de forma mais próspera. Nós não temos limites de território para estarmos atuando. Nós trabalhamos em qualquer lugar do mundo. Conexões nacionais e internacionais, possibilidades ilimitadas, pois a nossa instituição, a natureza dela, já é global. Um rotariano por classificação profissional dentro de cada grupo de trabalho. Assim, muitos grupos já fazem isso, alguns clubes já têm esse viés de trabalhar a classificação profissional. Então, dentro de cada grupo, você é único, você é exclusivo. E assim, a sua classificação profissional, ela é reservada e sem concorrência. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Um outro ponto importante, aqui, as oportunidades de negócio são livres de custos. Então, você não paga para estar nelas, você recebe negócios dentro deste grupo e isso ajuda você a aprimorar mais as suas atividades. E aqui, seguindo o nosso lema, mais se beneficia quem mais serve. Também a equipe comercial, que você consegue desenvolver aqui através dos nossos pilares. Então, o desenvolvimento do quadro associativo, isso é um fato muito significativo, que nós vamos falar mais à frente aqui, mas nós temos aqui a oportunidade de ampliar de forma sustentável. E novas pessoas representam sempre novas conexões. Aqui um pouco da jornada do membro, quando ele chega no Projeto Business, a primeira questão, e é isso nós aprendemos também aqui no Rotary, a entrada dele nos leva a apresentar os fundamentos para nós, que nós apresentemos para eles. Então, o segundo ponto é integração com os squads. Squads são pequenos grupos multidisciplinares de áreas afins que eles aprendem a trabalhar em conjunto para geração de mais negócios. E assim a geração de negócios ela começa a acontecer. E daí vem a mágica de nós treinarmos a questão de liderança, mentoria, sempre em parceria aqui com o distrito, assim nós vamos evoluindo. Nós temos também um programa de preceptorias, um programa de instrução rotária, nós chamamos de preceptoria, então todo novo membro, quando ele chega, ele recebe instruções. A primeira instrução nós falamos principalmente sobre a nossa instituição, sobre o Rotary e sobre o compromisso dele estar na nossa instituição, tanto no Rotary quanto no Projeto Business. No segundo ponto, nós falamos sobre relacionamento. No terceira preceptoria, falamos sobre oportunidades de negócio, e aqui o VCR, para quem já conhece, quem é visto é lembrado. Então, o primeiro item é a visibilidade. Daí você constrói uma boa reputação para você conseguir chegar na sua rentabilidade. Ou seja, visibilidade mais a credibilidade te leva a uma rentabilidade possível. E, por fim, as estratégias de expansão. Aqui nós trabalhamos muito no avanço para o desenvolvimento de trabalho em squads, trabalhar em equipe. Da mesma forma como nós fazemos aqui nos projetos humanitários. O treino é sempre esse. Nós estamos desenvolvendo por um mundo melhor. Aqui apresento a vocês o que nós recebemos quando nós chegamos aqui. Muitas vezes, eu quando entrei já em 2011, recebi um mapa de classificação profissional. A única coisa que nós fizemos foi organizar ele por áreas de atuação. Isso nos ajuda a enxergar quem é o profissional que falta na nossa instituição. Quem é que nós não trouxemos ainda? Quem está próximo do nosso clube, próximo do nosso projeto, que pode gerar engajamento. Então isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. E daí aqui o nosso organograma. Hoje, graças a esse desenvolvimento, eu tenho aqui o prazer de apresentar meu querido afilhado Felipe Cerqueira, né? Que na época
eu fiz uma pesquisa para encontrar uma pessoa que fosse especialista ali em manutenção de persiana. Ele veio, entrou no projeto, tivemos 3 meses ali, que é a nossa prerrogativa para alguém que se torne membro no clube, é sempre, da mesma forma, antes de existir o projeto Business, nós sempre temos um período de ambientação. E o... Companheiros, companheiras, vou levar a honra que faço uso da palavra. Fundação do Rotary Clube Satélite São Paulo, Itaquera Estrela, em 14/5/2026. Aí estão as nossas companheiras, ex-asfarianas, e hoje companheiras do Rotary Clube São Paulo Satélite Estrela. E na data, eu gostaria também de, se pudesse, o governador Liardini, que nos apadrinhou com sua presença e deu posse às nossas companheiras. Esses são um dos trabalhos da Casa da Amizade. Quando era ainda a Casa da Amizade, sempre foram atuantes, como o nosso companheiro presidente do Vila Maria falou. Nossas companheiras, nossas cônjuges, sempre trabalharam muito, com bastante dedicação. E hoje, com satisfação, elas se tornaram rotarianas. Temos lá também um bingo, ministrado pela minha esposa, que hoje é presidente do Satélite. Uma feijoada beneficente que nós fazemos já há 15 edições, que sempre foi um sucesso e sempre ministrada e administrada pelas nossas asfarianas. Então, o orgulho de termos as nossas cônjuges e transformar a nossa Casa da Amizade em Satélite é um sucesso, com muito trabalho e muita dedicação. Na conferência, entregamos mechas do projeto e bijuterias. E ali está algumas das nossas satélites, com a nossa governadora Diva, que sem ela não teríamos feito esse desafio. Quando ela me disse, Edson, vamos transformar a Casa da Amizade em Satélite, é um desafio. Missão dada, missão cumprida. E realmente é um sucesso. E aqui estão os principais impactos do Clube Satélite pela porta da amizade. Fortalecimento do quadro associativo do clube, trazer para o Rotary aquelas pessoas de que fato há muito já eram rotarianas, só lhes faltava um distintivo. As companheiras da Casa da Amizade, nossas esposas, que por fim trouxeram ainda outras companheiras, suas amigas, e que por fim o time vai crescendo. Desculpa, eu estou meio nervoso. E agora eu gostaria que a minha esposa, presidente do Satélite, desse o seu recado. Bom dia a todos. Governador Henrique, todo o Colégio de Governadores, governador Liardini, que esteve conosco na fundação do nosso clube. Realmente para nós foi uma honra. Eu comecei no Rotary acompanhando os meus pais. O meu pai, desde 2002, era rotariano, tomou posse junto com o Edson, né? E sempre acompanhei meu pai em vários projetos do Rotary. Campanha da Catarata, Projeto Rumo, enfim. E sempre queria ser rotariana também, né? Mas estamos trabalhando, de fato trabalhando. Ou seja, de fato, sendo rotariana, faltando um distintivo, né? Eu penso dessa forma. E a Diva
na festiva de aniversário do clube, ano passado, fez essa proposta para o Edson, e nós estávamos lá na mesa, e ela sentou do meu lado e falou para mim também. Aí eu falei, bom, vou conversar com as meninas, se elas toparem, né? Uns topam, outros não. Precisávamos de 8, tínhamos lá naquele dia já 6 que toparam. Dessa forma, faltavam 2. Aí, nossa companheira Ilza, também asfariana na época, conseguiu mais 2, que é essa entrada já que o companheiro do Vila Maria falou, de amigas, de filhas, enfim, né? Essa, que é minha amiga também de muito tempo, estava lá com a gente, também já veio, enfim. Esse fortalecimento de quadro associativo, eu acho que é uma porta realmente que se abre da Casa da Amizade, que é fantástica, né? Então, eu particularmente estou muito contente e confiante nesse projeto. É isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos. É um prazer poder assumir aqui a solicitação do nosso coordenador Chico. Eu gostaria de cumprimentar o governador Henrique e todo o Colégio de Governadores no nome do governador Robert, que me parece que é o mais... o decano, isso, o decano do colégio hoje. Eu não falo sobre não. O objetivo nosso aqui é exatamente de trazer a experiência nossa que ocorreu no Rotary Club São Paulo Norte. São Paulo Norte, só atualizando, nós vamos completar 73 anos de fundação. É um Rotary que tem uma história bastante significativa, com grandes projetos. Nós temos uma participação entre os grandes projetos. Em 2000, nós tivemos um mutirão da Catarata que levou lá no pavilhão vermelho do Center Norte mais de 13 mil pessoas, com mais de 500 voluntários trabalhando. A liderança foi da Rose. Aonde está a Rose agora? Aqui na frente, tá? Com a liderança dela, nós tivemos essa oportunidade e, da mesma forma, nós fomos evoluindo. Deixar bem claro que o Rotary São Paulo Norte não tem a Casa da Amizade. Desde o começo, nós contribuímos sempre com a ASFAR e nós temos uma associação de rotarianos do Rotary São Paulo Norte. Essa associação, inclusive, é a mantenedora do Camp Norte nosso, cujo presidente está lá, certo? O Alexandre, e todo o trabalho que foi feito das cônjuges e dos cônjuges, aliás, exemplo de cônjuges, eu sou um exemplo disso, porque quem iniciou foi a Rose, tá? Eu participei como cônjuge por mais de 10 anos, para depois vir para o Rotary. Então nós temos uma realidade de que os cônjuges, de certa forma, sempre foram rotarianos ou participaram efetivamente, além dos projetos e dos grandes projetos que todos participam. Nós temos ainda hoje um dos grandes projetos, que é a exposição de carros antigos no Campo de Marte. Aliás, se puderem colocar na agenda, dia 12 e 13 de setembro, teremos a 9ª exposição de carros antigos no Campo de Marte. É uma exposição que leva todos do clube a trabalhar. Então, diferente da realidade do que foi apresentado aqui, certo? Nós não temos a ASFAR. Então, o início do satélite nosso estabeleceu algumas das cônjuges, algumas inclusive que já tinham experiência de ter sido rotarianas, que por outros motivos, inclusive de saúde, tiveram que se retirar. E a partir da liderança também da Rose, nós tivemos o início de tudo isso. Então, o Rotary Internacional tem uma média
de 18% dos associados numa rotatividade que nós chamamos, inclusive, certo, de uma porta, né? Porque entra um, sai um, é natural. O Rotary em São Paulo Norte não foi diferente disso nos últimos 10 anos, principalmente durante a pandemia, nós tivemos grandes perdas. E a característica do nosso Rotary também é uma questão, certo, dos valores que nós temos a mensalidade. Não é um clube que seja de fácil atração em termos financeiros, principalmente. Os valores são bem elevados. E, em função disso, é natural que a gente tenha uma rotatividade. Pensando nessa estrutura e na possibilidade de ampliar, nós seguimos como funciona o satélite, já foi explicado aqui, né? Clube Padrinho, os membros, certo? São sócios, são rotarianos oficiais, as reuniões em projeto têm uma autonomia, as vantagens práticas é a flexibilidade e a facilidade. A concepção do satélite Mentes Brilhantes, nós tivemos reuniões preparatórias, os compromissos iniciais e a ampliação com o início de 11 associados. Eu gostaria de passar a palavra para a Márcia, que é a nossa presidente, tá? Para que a Márcia pudesse falar um pouquinho, certo, da realidade desse início com 11 associados. Bom dia a todos. Então, a gente começou, a gente vai tomar posse agora, né, dia 13, estão todos convidados, inclusive na churrascaria EMI, mas estamos em 11 pessoas, 5 praticamente são cônjuges e 6 já não são, né? Fomos convidados pela Diva e pela delegada Rose, né, que se empenhou muito, né? Ela foi bastante guerreira e, assim, meu marido já tem 40 anos de Rotary, então sempre acompanhei ele como cônjuge. O vice-decano, velhinho. E 40 anos, então eu sempre acompanhei, eu gosto muito. Meu pai já era assim, gostava de servir, e eu também, graças a Deus, segui nessa linha. Então, 40 anos cônjuge, mas agora, no satélite, é um desafio muito grande para mim, eu vou cumprir minhas metas e vamos seguir, e vamos realizar, e vamos somar, né? Nosso objetivo é somar ao Clube Norte, né? Do Rotary Clube São Paulo Norte, né? A gente não quer competir, a gente quer ajudar e somar, como a gente já vem fazendo, porém vamos ter os nossos projetos independentes, né? E é isso, gente, eu convido a todos para a nossa posse, e agradecer muito a delegada Rose e ao presidente Pizarria, a nossa presidente também, a Claudete, que está dando muita força, e a Otília Cláudia. As outras não estão aqui, né? Muito obrigado e venham para o satélite. Olha, uma frase muito bonita da Diva. Obrigado por abraçar o Rotary. E é verdade, vamos abraçar o Rotary. Obrigado. Como o impacto social já foi, inclusive, explicitado aqui, tá? As mentes brilhantes. Aliás, como sempre, as mulheres têm as mentes mais brilhantes mesmo, sem dúvidas, tá? E sempre nos inspirando a cada dia mais evoluir. A organização de workshops que já estão preparando, seminários e campanhas. O novo clube pretende disseminar conhecimentos sobre temáticas escolhidas, principalmente, certo, com uma abordagem holística e enfocando principalmente na questão educacional. O Camp Norte nosso é uma escola profissionalizante, já com mais de 65 anos, certo, de atividade, e dentro desse contexto, sem dúvida, o Rotary Satélite Mentes Brilhantes terá a oportunidade de executar enormes trabalhos. Já tem aí, me parece, certo, uma notícia de bastidor,
que já tem o primeiro workshop já preparado, que realmente são das meninas empoderadas em termos de trabalho lá no Campo Norte. Eu vou passar a palavra agora para a nossa presidente atual, minha sucessora, certo? A Claudete, que sem dúvida vai ter mais uma coisa para acrescentar nesse trabalho. Por favor, Claudete. Novamente, bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que eu não tenho muito para falar, porque nosso ex-presidente já disse tudo, o que é o satélite. Eu só quero agradecer, porque o satélite veio só para acrescentar nosso clube. Tenho certeza de que unidos faremos muita coisa. Então, eu acho que essa ideia que tiveram das cônjuges, ou da Casa da Amizade, se transformar em um clube satélite, foi maravilhosa, porque isso para um clube de Rotary só vai acrescentar. E, com certeza, nós estamos com 10 associadas, né, Rose? 11 associadas, e que dia 13 agora, na quinta-feira, será a posse das meninas, já estão querendo entrar mais. Então, eu acredito que será um grande clube para nos juntar ao Rotary Clube São Paulo Norte. Tá? Muito obrigada a todos vocês.